Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 5 de junho, ontem foi feriado, hoje eu estou de folga, mas eu quero gravar para vocês um vídeo sobre o Junho Vermelho, que é o mês de conscientização sobre a doação de sangue. Eu poderia falar várias coisas para vocês aqui na teoria, mas eu preferi vir aqui dar o meu testemunho, né? Como dizem, palavras móveis e testemunhos arrastam. Eu poderia muito bem falar para vocês que uma doação de sangue, 450 ml do pacotinho lá, que é tirado do frasquinho, ele beneficia 4 vidas. Também poderia falar para vocês que a doação de sangue, ela é um ato voluntário, que não remunerado, espontâneo e que beneficia tanto quem doa quanto quem recebe. Quem recebe, obviamente, porque vai receber. E quem doa pela sensação de estar ajudando outra pessoa. Mas eu preferi vir aqui falando não como médica hematologista, mas como filha de uma pessoa que precisou de transfusão de sangue. O meu pai, como muita gente sabe, ele teve um quadro de Alzheimer, foi diagnosticado, na verdade, em 2019 por relutância minha. Mas, na verdade, meu pai começou a apresentar sintomas de alteração de memória e alteração de algumas ideias desde 2013. Então, em 2013, o meu pai começou a apresentar um comportamento estranho. Ele começou a falar umas coisas tipo que não tinha nada a ver. Ele era libanês, então quando a gente viajava, ele não falava, vamos voltar para Osasco. Não, vamos voltar para o Líbano. Começou a trocar as palavras, ele começou a trocar o nome dos objetos, ele começou a se perder, então várias vezes ele fugiu do trabalho dele, que era o comércio. Então, assim, ele começou a dar muitos sinais claros de demência. Então, desde 2013, meu pai começou a apresentar esse quadro de estar estranho, neuropsicologicamente, o que veio que eu tive a coragem de levá-lo para fazer o diagnóstico de Alzheimer somente em 2019, aí ele tratou tal, e aí foi ladeira abaixo. Então, nos últimos 7 anos foram dias terríveis. Os piores dias, logicamente, além de ir perdendo meu pai, da parte de cognição, personalidade e tudo mais, foram dos últimos meses de vida do meu pai. O que aconteceu? O ano passado, 2025, em fevereiro, ele teve um quadro de pneumonia atípica, ou seja, ele não teve um quadro de pneumonia com tosse, febre, essas coisas. Não, ele simplesmente teve uma queda de estado geral, febre, foi internado quase em sepse grave e a gente descobriu que ele estava com um quadro de pneumonia silenciosa. Bom, muito bem. Ele foi tratado, tomou os antibióticos, foi cuidado no hospital e tudo mais. Só que o que aconteceu de diferente dessa vez? O meu pai começou a apresentar um quadro de anemia que ele não tinha. Parênteses, o meu pai, sendo libanês, ele tinha a tal talassemia, que é a chamada anemia genética ou do Mediterrâneo, que eu não tenho, já fiz o teste. Só que assim, meu pai viveu a vida inteira, 87 anos, com uma hemoglobina de 10, não tinha nenhum problema para a vida dele. Só que, do ano passado para cá, eu descobri que meu pai estava com um quadro novo de anemia. Avaliando os exames dele, eu percebi que ele estaria podendo estar evoluindo para um possível mieloma múltiplo. Confesso para vocês, como filha e como médica, eu achei melhor não fazer nada para o meu pai. Alzheimer, 88 anos, super debilitado, magro, enfim. Eu achei, como filha e como médica, que o melhor a fazer nessa situação não seria fazer nada invasivo. Portanto, eu tinha absoluta certeza que dali um tempo meu pai estaria evoluindo para o mieloma múltiplo. Mas, enfim, silenciei com a minha mãe, vi os exames. Nessa ocasião, em fevereiro do ano passado, meu pai recebeu transfusão de sangue. Eu achei que ele ia melhorar, como todos os familiares, a gente acredita na melhora, mas infelizmente o meu pai dali foi só ladeira abaixo. Acontece que em maio do ano passado,
ele sofreu uma queda e fraturou o fêmur. Ele foi obrigado a fazer uma cirurgia para a colocação de prótese no fêmur. Ele foi super bem na cirurgia. A equipe médica do HCOR maravilhosa, doutor Alexandre perfeito, toda a equipe dos médicos que cuidaram do meu pai foram excelentes. Porém, o meu pai também estava mantendo aquele quadro de anemia. Aconteceu que depois da cirurgia, antes e depois da cirurgia, o meu pai precisou de transfusão. Depois da cirurgia também, o meu pai conseguiu ter alta, mas aí, depois da cirurgia, foram infecções, complicações, sepse, tromboses, enfim, meu pai acabou falecendo em agosto, como todo mundo já sabe, os meus pacientes, amigos próximos, todos sabem que eu sofri muito com todo o quadro demencial do meu pai e também com o seu falecimento. Na verdade, eu acho que não o falecimento em si, mas todo o processo de ver a pessoa que eu muito amava e continuo amando, ficando debilitada, dependente, sofrendo com esse cara, enfim. Eu creio em Deus e creio que meu pai teve o sofrimento dele aliviado e o nosso também. Muito bem. Mas o que eu quero falar para vocês com esse vídeo de hoje? Então, aqui sou eu, a Isabel Pessoa, né? Não a doutora Isabel. Então, a gente às vezes acha que não existe uma dissociação, mas sim, eu sou uma pessoa. A Isabel Pessoa, a Isabel médica, na verdade, quando esteve no papel de Isabel paciente ou filha de paciente, percebeu o quanto é necessário a solidariedade das pessoas, né? Por quê? Quando você faz uma campanha de doação de sangue e tal para as pessoas que não são seus parentes nem amigos, você fala lá no genérico, olha, gente, vamos doar, os hemocentros estão precisando, os pacientes com leucemia, com mieloma, com pós-operatório de cirurgia cardíaca estão precisando, todos estão precisando. Aí fica uma coisa meio genérica, né? Você pega lá um textinho no Google, você manda fazer um cartãozinho na IA e tá tudo certo. E qual é o intuito do vídeo de hoje? É mostrar para vocês que eu, hematologista, médica, pessoa, precisei que o meu pai recebesse doação de sangue. Tive um amigo querido que foi lá doar para o meu pai, agradeço. E mesmo depois que o meu pai faleceu, eu pedia para as pessoas doarem o sangue. Por quê? Porque não é só o meu pai. É o pai do fulano, ciclano, é o filho de Beltrano. Então, assim, gente, se coloquem, invertem a situação. O ano passado, de fevereiro a agosto praticamente, o meu pai semanalmente precisava de transfusão de sangue. E da onde vem o sangue? De você que faz a doação. Eu confesso que eu sempre tive vontade de doar, mas eu não posso doar. Por quê? Porque eu não tenho veias. Na verdade, eu tenho uns acessos muito ruins e eu sofro muito para tirar sangue quando eu vou fazer exame. Deixo de fazê-los? Não deixo de fazê-los. Mas esse vídeo é para conscientizar você que pode doar o seu sangue, que não fez cirurgia, não fez colonoendoscopia recente, não teve uma infecção, não fez tatuagem há mais de um ano. Vá fazer um ato de boa ação. Deus vai te abençoar grandemente. Então, se você tem de 16 a 69 anos, não tem doença crônica, não está tomando nenhum remédio anti-inflamatório, não teve infecções recentes, não teve câncer prévio, não fez colonoendoscopia, nem cirurgias, por favor, aproveite o feriado, o seu final de semana, procure o Hemocentro, salve vidas. Realmente, o estado do meu pai era muito grave, meu pai era muito idoso, sofria demais. Agora, dia 14, já vai fazer 10 meses que ele está com Deus. Mas, enquanto meu pai estava aqui, eu e toda a equipe do HCOR, na pessoa do Dr. Jairo e dos outros médicos,
demos todo suporte para que ele tivesse uma boa qualidade de vida, inclusive no final da vida dele. Então, pessoal, se você pode doar, tem, logicamente, acima de 50 quilos, né? Mulheres que não estão com muito sangramento menstrual, procurem um hemocentro mais perto da sua casa e façam esse ato de boa ação. Em nome do meu pai, agradecendo todas as pessoas que tinham doado, que tinha a bolsinha dele lá no HCOR, e a todos vocês que podem doar, em nome dos pacientes que precisam de transfusão, por favor, doem. Doem sangue, salvem a vida, porque não é só aquele paciente, é aquele paciente e todo um contexto por trás. Familiares, amigos, equipe médica. Se gostou desse vídeo, mais do que dar um like e compartilhar, procure um hemocentro na sua cidade e faça um ato de boa ação. Beijos, e agora eu vou curtir meu feriado.